Paz, queridos. Faz algum tempo que eu quero abordar parte desse assunto que eu vou tratar nesse vídeo, e aproveitando o ensejo do nosso irmão Zaqueu Moreira, que fez um vídeo onde ele diz que eu estou propagando heresias e chamando o próprio Jesus de mentiroso, eu resolvi até antecipar para que nós possamos analisar algumas questões que ele aborda no próprio vídeo. Vamos começar pela parábola. Ele diz que a parábola do rico e Lázaro não pode ser parábola porque tem nome, e também porque toda a parábola começa dizendo que é uma parábola ou dizendo que é uma comparação. E pelo fato que diz havia, significa que já houve. Essa é a alegação dele para dizer que eu estou chamando Jesus de mentiroso. Eu vou pegar pelo menos 2 exemplos aqui, meu querido, mas eu quero falar para você, se você for ler as parábolas, você vai achar várias parecidas com essa, né? Vamos começar com uma pequena, tem até na epígrafe aqui, que diz a parábola do juiz iníquo, né? E fala mesmo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, segundo o conceito do nosso irmão, não pode ser parábola, embora Lucas tendo registrado como tal, porque está escrito havia, né? Então não pode. Temos aqui, entre outras que eu quero pegar com vocês aqui, são várias, que fala da seguinte forma, não fala havia, né? Mas fala assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e esforça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui em lugar nenhum está dizendo que é uma comparação ou que é uma parábola, embora nós saibamos que é. Mas segundo o conceito do nosso irmão, esse fato aqui já aconteceu, porque não está dizendo que é uma parábola, né? E existe várias e várias outras passagens semelhantes, meu amigo. Não é apenas uma. O nosso irmão também faz um comentário sobre esse versículo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então ele fala que é unicamente aqui na terra, né, que essas pessoas não têm recompensa. O texto fala que jamais terão, né? Então, para quem quer entender, é simples, né, saber ou entender, porque tem que haver uma ressurreição para que cada um receba a sua recompensa. Ele lê a sequência aqui e diz que realmente é isso que ele afirma ser. Mas no verso 7 do capítulo 12 fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui já não tem como dizer que é apenas debaixo da terra, debaixo do sol. Então a explicação do nosso irmão é a seguinte: é que quem é lançado no inferno é a alma, não é o espírito. Porque o homem, ele é constituído, ele foi feito por Deus em 3: corpo, alma e espírito.
Embora o autor aqui, inspirado pelo próprio Deus, não fala nada dessa tal de alma, desse terceiro componente, né? Mas vamos ver na origem como o Criador criou mesmo, para nós vermos se realmente o nosso irmão tem razão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui deixa claro que o homem foi feito em duas etapas, não em três. Corpo e fôlego de vida, o espírito. A junção desses dois tornou o homem alma vivente. É assim que está escrito, né? Paulo, quando diz que a espada, que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de discernir ou separar a alma do espírito, ele diz que a palavra de Deus é capaz de separar até o inseparável. Não, mas fala os três é porque existem os três. Ah, então né? Interessante que aqui o próprio Salvador fala assim: e disse-lhe, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 2, e de todo o teu entendimento, 3. Ainda faltou o espírito. Então, se for assim, o homem é composto aí de 4, e depende da forma que você quiser interpretar, vai encontrar bem mais, né? E se você pesquisar sobre alma, você vai entender, você vai ver que alma pode ser interpretado como vida, como pessoas, né? E podemos ver até um versículo aqui que fala assim: e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Isso é uma citação, né, do Antigo Testamento que aqui o apóstolo faz. Então, a alma vai ser extirpada e o espírito e o corpo vai ficar, né? Então, alma vivente, alma pode ser traduzida como pessoas também, depende o contexto disso, né? Outra questão levantada pelo nosso amado irmão é que inferno é real porque Jesus falou mais de inferno do que mesmo de céu. Porém, meu querido, inferno tem mais de um conceito, né? Inferno, por exemplo, você vê que Jonas estava no inferno. A Bíblia diz que Davi, pelo menos em algumas traduções, traduções que eu conheço, diz que Davi está no inferno. Diz que também o inferno seguia o cavalo, está no Apocalipse, né? Mas se alguém acha que é o inferno que vai subir lá de baixo, uma coisa maior do que tudo que existe, para correr atrás de um cavalo aqui na terra, fica meio complicado. Então o inferno também pode ser entendido como reinado de trevas, e isso fica claro também em outras passagens. Mas quando o Salvador se refere ao inferno de fogo ardente, o lago de fogo, ele sempre aponta para o futuro. Em texto algum, eu duvido alguém conseguir mostrar que o Salvador diz que alguém está queimando, né? Mas olha o que ele fala aqui. Você pode pesquisar depois que vai encontrar vários. Eu vou ler algumas passagens para não ficar muito extensa. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que se apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando é, meu querido, que vai haver esse lançamento na fornalha? Quando é que os maus vão ser lançados na fornalha? Quando é que vai haver pranto e ranger de dentes? Quando é? Na consumação dos séculos. Mas as pessoas já lançam agora, né? Fala que não é. Embora o Salvador falando que é só naquele dia, eles falam que não, que é agora. A Bíblia diz, meu amado, que depois da morte segue-se ao juízo. Então, se entende que o próximo estágio após a morte é justamente o juízo. E quando haverá esse juízo, meu querido? A Bíblia diz, pelo menos na visão de João, que haverá um juízo após a ressurreição dos mortos, não é isso? O juízo no sentido dos mortos, o julgamento dos mortos vai acontecer após a ressurreição. Mas essas pessoas dizem que acontece um julgamento a todo minuto, já que a todo minuto morre alguém, né?
Olha esse outro texto. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Quando é que vai acontecer esse rigor, meu querido? No dia de juízo. Mas se Cafarnaum vai receber um julgamento pior do que Sodoma e Gomorra, sendo que ambos já estão queimando os desobedientes, o fogo lá vai ser mais quente, querido? Fica meio complicado para conceber essas questões, né? Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receber, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, quando é que vai ser cobrado essas coisas? Cristo fala que é naquele dia, mas estão dizendo por aí que não é bem assim, né, meu querido? Que não é naquele dia, mas é isso que está escrito. A outra alegação também é essa: e aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui o irmão fala, tá vendo? As almas estão clamando, vê que não fala espírito, fala almas. Mas alma também é atribuída muitas vezes a pessoas vivas, né? Pessoas vivas, como nós já vimos agora há pouco. Querido, Apocalipse é um livro de simbólico. Então não podemos pegar tudo no literal. Trono é poderio. Então o texto simplesmente mostra nessa visão para João, que aqueles que morreram desta forma, confiando nele, estão debaixo da sua potente mão, do seu poder. E ele, certamente, é quem vai vingar, porque dele é a vingança, é assim que está escrito. Ou vocês acreditam que o paraíso é debaixo do trono de Deus? É lá. Alguns que falam, por exemplo, que pegando a parábola do rico e de Lázaro, né, fala que antes era o seio de Abraão, que ficava lá embaixo. Já vi alguns dizer isso, não sei se o nosso irmão queria dessa mesma forma. E também o inferno, onde ficavam as pessoas atormentadas, estavam lá. Mas se o paraíso era lá embaixo, o que Elias e Enoque foram fazer lá em cima quando foram levados daqui, né? E por que na visão do rico, já que era algo literal, o rico vê apenas Lázaro, não vê outro? E sem contar que quando é perguntado sobre o pecado, algo parecido, que Abraão fala: lembra-te que tu tivesse só bondades na vida e Lázaro teve só males, então a ti cabe o tormento e a ele o descanso, né? Então, se tiver o pecado do rico foi ter só coisas boas, né? E o mérito de Lázaro foi só ter coisas maus. Devemos entender, buscar entendimento para saber quais são as lições para tirar dali, que são muitas. Então o texto aqui não fala isso, querido irmão, e você alega falar, o texto não fala em momento algum, porque senão haveria bastante contradição. Alguns falam que até Abraão, né, até Jesus, os que morriam por seio de Abraão. A pergunta é: os que morreram antes de Abraão, né, para onde será que foram? Então, definitivamente, isso não serve como um parâmetro para chamar outra pessoa de herege, que está enganando, ou que foi enganado. Fui enganado, sim, mas não sou da igreja, tá, querido, que você pensa ou presume, ou foi avisado que eu fui. Talvez essa que você presume que eu fui, eu nunca nem pisei as portas, né?
Minhas convicções são unicamente do que eu estudo, do que eu ouço pessoas falarem, que eu vou verificar, porque eu aprendo também com os outros. Mas para quem diz que realmente morre e em seguida vai para o paraíso, vai descansar, eu gostaria muito de vê-los explicando essa citação do apóstolo Paulo. Seria bem interessante, já que alguém morre e vai na mesma hora para o paraíso. Paulo aqui está questionando sobre a questão da ressurreição, porque existe lá um grupo de pessoas que dizem que não há ressurreição. E Paulo diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, meu querido, agora fica bem complicado explicar como alguém que morre e está no paraíso com Cristo estaria perdido se não houvesse ressurreição dos mortos. Fica bem complicado. E as aparentes contradições, tá, querido, que Paulo fala, tudo é possível uma explicação lógica dentro de um contexto bíblico, tá? Então, meu querido, está aí a resposta ao vídeo que você fez. Não a tenha como afronta, esse não é o sentido, não é o objetivo de afrontar ninguém, mas expor aquilo que eu acredito, que vejo coerência dentro das Escrituras. Fique na paz, que Deus os abençoe.